Simbora, começando o nosso segundo semestre, o finalzinho do ano chegou, semana 22, Biologia 3. Do que é que a gente vai falar aqui hoje? De seleção e especiação. Vamos começar com chave de ouro para encerrar com a chave melhor ainda, que eu não sei qual é, melhor do que ouro. Vamos embora. O que a gente vai falar hoje aqui para você? Seleção natural, meu amigo. Esse conceito é fundamental na tua vida. Isso vai cair em tudo quanto é prova que tu for fazer. E é impossível falar de seleção natural sem falar desses conceitos aqui do lado, sem falar de Darwin. Quem foi Darwin? É o pai da evolução, é o cara que falou de seleção natural, é o cara que descreveu o que é a seleção natural. A gente fala já disso. É falar também do papel do ambiente, o que danado faz o ambiente na seleção natural. O ambiente, ele é o próprio selecionador. A gente vai falar muito disso. E o que é falar de seleção natural se não for falar da sobrevivência do mais forte? Claro que não, da sobrevivência do mais adaptado. Vamos embora começar a nossa aula de verdade, bora lá. Darwin. Quem foi Darwin? Foi o cara que disse, foi o cara que estudou, foi o cara da biologia, foi o cara que disse que o ambiente selecionava a variação. A variação existia, ele não sabia os motivos, que fique claro. A variação existia, a variação brotava e essa variação ia para o ringue, ia para o mundo. E o mundo dizia, a natureza dizia, a seleção natural, o ambiente tem um papel de seletor. A seleção natural nada mais é do que o ambiente dizendo para uma característica que surgiu por variação, e o ambiente dizendo a ela o que? O ambiente diz: você é útil, você não é útil, você presta, você não presta, você traz benefício, você não traz benefício. E quem traz benefício eu passo a chamar de adaptação. É simples desse jeito. Darwin estudou isso tudo. O ambiente é quem faz a seleção e a sobrevivência não é do mais forte, é do mais adaptado. É de quem tem características que conferem vantagem, e se essa vantagem obviamente trouxer algo de benéfico, senão não seria vantagem, eu tendo a me reproduzir mais, eu tendo a dormir melhor, eu tendo a sobreviver mais, eu tendo a comer mais, algum animal, algum indivíduo no ambiente, tende a reproduzir mais. E se ele vai reproduzir mais, o que é que vai acontecer? Ele vai deixar mais descendentes e esses descendentes vão carregar esses genes que vão conferir aos filhos, aos descendentes, essa mesma característica adaptativa, e assim caminha a evolução das espécies. Beleza? Vamos embora. O que é a variação? Como é que surge a variação? A variação é uma característica que pode variar. É uma característica que pode ter pequenas diferenças, uma cor um pouco mais clara, uma cor um pouco mais escura, um indivíduo com altura maior, um indivíduo com altura menor. Como é que isso surge? Basicamente de duas maneiras. Por mutação, lembre-se, a mutação cria um DNA novo, a mutação inventa. É por isso que a gente chama a mutação de fonte primária de variação. A mutação é uma fonte primária de variação. E a recombinação, o que é a recombinação? É a recombinação da meiose, é a recombinação que embaralha, que mistura os genes que já existiam antes. Mutação e recombinação. Mutação fonte primária, recombinação fonte secundária. Eu chamo assim porque a mutação cria e a recombinação apenas embaralha. Tudo isso aí é fonte de variação. Variação é a base para que haja variabilidade, para que o ambiente possa escolher. Ele escolhe a vantagem, o que dá vantagem, isso torna-se adaptação. O que não é vantagem sofre pressão seletiva, é excluído, é morto, entra em extinção. Assim caminha a evolução das espécies. Adaptação. O que é uma adaptação? Essa palavra é muito importante. Adaptação é uma variação que confere vantagem. Pode anotar, pode dar pause aí e anotar. Adaptação é a palavra mais importante dessa aula de hoje.
Por exemplo, como neste anfíbiozinho aqui do lado, os indivíduos venenosos, eles são adaptados. Como assim adaptados? Eles têm coloração de advertência. Eles advertem aos predadores: não me pegue, não me coma, não me devore, porque eu sou venenoso. É uma vantagem avisar que é venenoso. Por quê? Porque todo mundo enxerga ele e ninguém quer comê-lo. Isso faz com que ele sobreviva mais. Beleza? Ou seja, aqui a gente tem um baita de um exemplo de adaptação. E os tipos de seleção? Como é isso? A seleção natural, ela pode atuar de três maneiras. Preste atenção, esse assuntinho aqui cai pra caramba, olha aqui pra cima. A seleção natural, ela pode ser de três tipos: direcional, estabilizador e disruptiva. O que é isso? Preste atenção. A população original, ela está representada pela linha pontilhada nos três gráficos. Veja o que acontece. Existem os indivíduos com uma característica, com outra e com outra. Existe um espectro, beleza? E aí, preste atenção, olhe para cá. Os indivíduos de uma das pontas são selecionados ou foram selecionados. Quando o indivíduo de uma das pontas é selecionado, imagine uma seleção que prefira criaturas com a cauda maior. Então, os indivíduos da cauda menor vão morrer e a população vai ser direcionada. Perceba que você tinha uma população com distribuição mais ou menos igual e ela foi agora a linha vermelha nova, ó, direcionada para um dos extremos. Beleza? Usando o mesmo exemplo da cauda de uma lagartixa, de alguém assim. E aí você tem, por exemplo, a seleção estabilizadora, na qual você vai ver, morrem os extremos. Indivíduos que têm cauda muito curta, por exemplo, e indivíduos que têm cauda muito longa, eles vão morrer. Por algum motivo lá daquela população, daquele ambiente, a seleção, a pressão seletiva será em cima dos extremos. Pressionou os extremos, a população tende a se estabilizar no centro. Seleção natural do tipo estabilizadora. E imagine que fosse vantagem ter a cauda ou bem longa ou bem curta, a pressão seletiva fosse toda nos indivíduos de cauda intermediária, você teria uma seleção de que tipo? Disruptiva, porque causaria uma ruptura na população, produzindo duas características bem distintas. Populações sofrem tipos de seleção diferentes. Quais são? São três: direcional, estabilizadora e disruptiva. Beleza? Tipos de seleção. É disso que a gente está falando. Segue o jogo. O que seria a especiação? Que é tópico também dessa mini aula da gente de hoje. Especiação nada mais é do que a formação de novas espécies. Repetindo, especiação nada mais é do que formação de uma nova espécie, de novas espécies. Especiar é isso. Como é que acontece a especiação? Por que esse assunto está casado? Por que ele é aqui junto? Por que eles estão juntos? Por conta de quê? Por conta da seleção. É a seleção a chave da especiação. Por quê? Você se lembra, o indivíduo sofre mutação, a seleção atua. Mutação, seleção, mutação, seleção, mutação, seleção. E a população ela vai modificando. Olhe para cá. Veja, você tinha uma borboletinha anterior. Essa borboletinha anterior aqui se dividiu a população A em duas outras populações. Houve, neste caso, isolamento geográfico. Perceba que assim que foram isoladas, assim que elas foram isoladas, você percebe que elas continuam iguais, elas continuam azul. Essas aqui são azuis. Só que ao longo do tempo, as populações, como estão isoladas geograficamente, elas estão isoladas. Por estarem isoladas, elas vão acumular condições, adaptações distintas. Por quê? Porque de um lado vai chover mais do que outro, de um lado vai ter mais luz, menos luz, vai ser mais frio, menos frio, vai ter mais pedra, menos pedra, vai ter mais predador, menos predadores. As condições ambientais serão distintas. Se as condições ambientais são distintas, a pressão de seleção também vai ser distinta. E ao longo do tempo, essas populações vão se tornar, vão dar origem a duas espécies diferentes. Aqui houve o quê?
houve uma separação e as duas novas populações isoladas geograficamente, elas vão acumular mutação, seleção, elas não cruzam. Se elas não cruzam, ao longo do tempo, eu formarei duas subespécies, duas raças, e se deixar isso acontecer por mais tempo, nós teremos duas espécies diferentes. Acontecerá especiação. E a especiação pode ser de duas maneiras. Essa que eu acabei de explicar para vocês, que uma espécie ancestral se bifurca, se separa, é a cladogênese. Você tem a formação de clado, mas o ambiente pode mudar, a temperatura subir, descer, as condições ambientais podem variar. E uma mesma população pode, ao longo do tempo, ir acumulando mutação, seleção, sem que haja separação geográfica, sem que haja isolamento. O mesmo bloco de indivíduos vai acumulando mutação, seleção, mutação, seleção, mutação, seleção, e você vai ter, depois de algum tempo, a formação de nova espécie. Este modelo a gente chama de modelo por anagênese, formação sem que haja clado. E este modelinho aqui, com bifurcação, a gente chama de cladogênese, envolvendo normalmente um isolamento geográfico. Beleza? Vamos embora para as nossas questões. Podemos esperar que, evoluindo de ancestrais que disputavam os mesmos recursos, as espécies tenham desenvolvido características que asseguram menor ou nenhuma competição com membros de outras espécies. Espécies em coexistência com um potencial aparente para competir exibirão diferenças de comportamento, fisiologia, morfologia. Ele está dizendo que indivíduos vão ter diferenças, cada um ocupará um nicho. Qual fenômeno evolutivo explica a manutenção, ou seja, o que mantém os indivíduos, o que mantém as diferenças ecológicas entre os indivíduos citados? O que mantém eles é a mutação, é o fluxo gênico, é a seleção, é a deriva ou é o equilíbrio? Equilíbrio de Hertzberg é uma coisa completamente diferente. O equilíbrio de Hertzberg é um conceito de genética. Não tem nada a ver com isso. A deriva genética, não. Deriva genética é um probleminha genético. Quando uma população sofre pressão demais e a nova população formada, ela é pobre geneticamente, ela derivou da anterior e ela é pobre, ela corre sério risco de entrar em extinção. Não tem nada a ver com isso. Fluxo gênico é troca de genes entre populações. É isso que configura, é isso que mantém, que explica a manutenção dessas diferenças? Não, é mutação ou seleção? Gente, a mutação cria variação, mas o que mantém alguém no ambiente é o quê? A seleção. É a seleção que vai dizer se algo é bom, se é adaptado ou se não é. Questão difícil, questão de raciocínio, questão do Enem 2018, do ano passado. Se ligue, Enem é uma prova que exige que você estude e, sobretudo, que você pense. E para pensar tem que amadurecer. Questão 2. Aristóteles procurou explicar os fenômenos naturais a partir de argumentos teleológicos. A palavra teleologia provém de dois termos gregos, telos, fim, meta, propósito, e logos, explicação, ou seja, uma razão de algo em função de seus fins, ou uma explicação que se serve a propósitos ou de fins. Na explicação teleológica, se algo existe e tem uma finalidade, é porque existe uma razão para essa finalidade. Neste sentido, uma explicação teleológica estará centralizada na finalidade de alguma coisa. Ele está dizendo que se algo existe é porque tem uma finalidade. Por exemplo, na explicação teleológica, nossos dedos são articulados para que possamos manipular objetos, ao contrário da explicação não teleológica, que afirma que manipulamos porque os dedos são articulados. Agora a ficha ficou mais fácil de cair. Considerando as características adaptativas dos organismos, a teleologia, preste atenção que é outra questão que exige que você pense. Vamos recapitular. A teleologia dizia assim, diz isso, algo acontece, algo existe em função de seus fins.
Algo existe porque serve a um propósito. Então, a teleologia refuta a proposta de Lamarck no que concerne a transmissão dos caracteres adquiridos. Presta atenção, quem foi Lamarck? Lamarck foi um outro evolucionista que falou da lei do uso e desuso, que falou das leis, da lei das características adquiridas. Ele disse basicamente assim, que se você não alcança um determinado fruto numa árvore, se esforce, que você vai desenvolver essa característica. Bizarro. E digo mais, Lamarck, digo mais, esse braço seu que cresceu, ele ainda vai passar para os seus filhos. Bizarro. Então, isso aí tem alguma coisa a ver com Lamarck? Não. Lamarck foi um evolucionista que deu algumas explicações não muito razoáveis. Letra B. Contribui para a explicação da origem da variabilidade. Ele explica a origem da variabilidade? De jeito nenhum. Quem explica a origem da variabilidade é o neodarwinismo. É uma nova roupagem do darwinismo que surgiu no século passado. Lembre-se que Darwin foi do século retrasado. C. Contraria as fundamentações teóricas propostas pela teoria sintética da evolução. Sim! O que é que a teoria sintética da evolução diz? Teoria sintética é o neodarwinismo. O que é que o neodarwinismo diz? Diz que Darwin, velho, tu estava certo. Tudo que tu falasse está correto. E nós, neodarwinistas, nós do século XX, descobrimos as fontes de variação, como tudo isso acontecia. Então, primeiro você tem a variação, essa variação cria uma modificação e essa modificação vai para o ambiente se adaptar ou não, ser útil ou não. Ele diz que primeiro, o neodarwinismo, ele diz que primeiro surge a característica para depois ver se ela serve para alguma coisa. É isso que Darwin disse, é isso que é considerado mais razoável pela ciência, pela biologia. E a teleologia contraria. A teleologia diz que os dedos surgiram para serem manipulados, ou melhor, manipuladores de objetos. Verdadeiro gabarito é a letra C. D. Fortalece a explicação da teoria sintética? Claro que não. Sustenta as ideias de Lamarck? Isso aí não tem nada a ver com Lamarck. 3. O avanço da medicina é responsável pelo aumento da expectativa de vida de muitas pessoas portadoras de genes que causam doenças graves. Assim, podemos dizer... Me perdi... aqui... dizer que a medicina... O que a medicina faz? A medicina vai contra a seleção natural? A medicina vai contra a seleção natural. Vê se não é. Uma pessoa míope, ela enxerga mal. O que é que deveria acontecer com ela? Morrer. Por quê? Porque se uma pessoa é míope e enxerga mal, ela é péssima coletora de alimentos. Ela é péssima para localizar os indivíduos para a reprodução. Então ela deveria morrer para esses genes não passarem para os seus descendentes. Só que o que a medicina faz? A medicina vai lá e põe um óculos na cara do cara, corrige um problema biológico dele. Então ela está indo contra a seleção natural, prejudicando a permanência da espécie humana? Não. Facilitando a permanência da espécie humana, a vida não seria tão fácil se não fosse a medicina. Letra B. Vai de encontro à seleção natural? Vai, favorecendo a permanência dos seres humanos. Gabarito, letra B, bem razoável e muito legal esse raciocínio. Vai contra o processo de mutação? Não, ela não mexe na mutação. Ela vai corrigir uma possível mutação deletéria que mataria e a medicina vai lá e corrige. D. Tem sido favorável à seleção? Não, ela não favorece a seleção, ela briga contra a seleção. Tem sido favorável à ocorrência de mutação? Não. A medicina não tem por objetivo favorecer, criar mutantes. Mentira. 4. Cladogramas são diagramas que indicam uma história comum entre espécies ou grupos de seres vivos. No cladograma abaixo, os números representam os ancestrais e as letras espécies. Ancestrais e as letras as espécies. Tá certo. Bora lá. A, B, C, D, E são espécies e os números são os ancestrais de cada uma delas. Aqui tem uma escala de tempo e o grau de parentesco entre eles. Vamos embora. Primeira frase. O ancestral comum entre C e E é o número 4. Bora lá.
C tá aqui, E tá acolá. Essa galera aqui, ó, C. E o indivíduo E. Qual é o ancestral em comum deles? Você desce no cladograma e vê qual foi a última criatura que uniu os dois. O ancestral comum entre C e E é o número 4, verdadeira primeira frase. 2. As duas espécies que estão mais estreitamente relacionadas entre si são C e D. As duas espécies mais estreitamente. Perceba que o grau de parentesco está aqui, ó. Os indivíduos que estão a uma menor distância. Isso muito se deve ao pouco tempo que eles se separaram. Sem sombra de dúvidas, são as espécies C e D, são mais estreitas. Possivelmente são mais parecidas morfologicamente, comportamentalmente. 3. As espécies A e E estão extintas. Vamos ver. A espécie A parou no tempo, não veio até o presente. O mesmo aconteceu com a espécie E. As espécies A e E, elas estão extintas. Verdadeiro. Até agora tudo verdadeiro. 4. As espécies B, C, D formam um grupo monofilético. As espécies B, C, D são espécies viventes que têm um ancestral comum direto, por isso a gente chama isso aí de um clado monofilético, de um grupo monofilético. Todo mundo vem de um único fio da evolução. Muito legal. Gabarito, letra E. Beleza? E a quinta e última questão. Moscas não podem cruzar com rãs. Ou samambaias, tampouco. Mas as barreiras reprodutivas entre espécies afins também existem, como descrito na situação a seguir. Veja a pergunta. Para responder a questão 5, é muito importante que você saiba o que ele está pedindo. Olha o pedido dele. Quais situações indicam, respectivamente, uma barreira pós-zigótica e uma barreira pré-zigótica comportamental? O que seria uma barreira pós-zigótica? Pós-zigoto é, os indivíduos podem até reproduzir, podem até formar um zigoto, esse zigoto pode até nascer, e esse indivíduo que nasceu, ele é inviável. Isso separa dois indivíduos, isso faz com que dois indivíduos não sejam da mesma espécie. Isso seria uma barreira pós-zigótica. Acontece a reprodução, só que o indivíduo formado, normalmente chamado de híbrido, ele é estéril, ele é inviável, ele morre. E uma barreira pré-zigótica? Uma barreira pré-zigótica são duas espécies que sequer cruzam. E aqui ele deu uma ênfase ao quê? É uma barreira que não se cruza por uma diferença no seu comportamento, na diferença comportamental, beleza? Bora lá. Duas espécies de cobra do gênero Thanopsis ocorrem na mesma área geográfica, mas uma delas vive principalmente na água e outra na terra. Não tenho aí encontros indivíduos, eu tenho uma barreira, só que essa barreira ela é o quê? Pré-zigótica. Comportamental, os indivíduos se comportam de maneira diferente? Não. Os indivíduos têm habitats diferentes. Essa não responde nenhuma das duas coisas que ele pediu lá. Número 2. Algumas subespécies de salamandra do gênero tal vivem nas mesmas regiões e hábitats, ou seja, estão juntas, onde talvez elas possam ocasionalmente hibridizar, cruzar, formar híbridos. No entanto, a maioria desses híbridos dos filhos formados não completa o desenvolvimento, ou seja, o filho é formado, mas ele é inviável. Isso é o quê? É uma barreira pós-zigótica? Sim, pós-zigótica é o número 2. Começa com o número 2. 3. Os atobás de pés azuis, habitantes das Ilhas Galápagos, acasalam-se apenas depois de uma corte, depois de uma dancinha exclusiva da espécie. Parte do roteiro manda o macho levantar a pata azul, comportamento que chama a atenção da fêmea. É um comportamento, uma barreira pré-zigótica comportamental. Presta atenção.
Isso é uma barreira? Sim. Por quê? Porque se o macho não fizer isso, é porque ele é de outra espécie. Então isso é uma barreira aos machos da outra espécie. Verdadeira a frase 3, 2 e 3 são razoáveis com o que ele estava dizendo. Aqui fica o gabarito letra A, beleza? A quarta é, na América do Norte, as áreas geográficas de uma espécie de gambá que ocorre no leste e no oeste se sobrepõem, mas um se reproduz no inverno e outro no verão. Isso aí não tem a ver com comportamento, isso aí tem a ver com distribuição, tem a ver com a época do ano da maturação sexual, por exemplo. Gabarito, letra A, um cheiro e tchau.